Neste audiolivro, chamaremos de classe essa energia especial que faz com que algumas pessoas sejam realmente extraordinárias. Essa característica é mais fácil de ser reconhecida do que definida. Nós a identificamos ao vê-la, mas o que ela é? Este audiolivro irá ajudá-lo não somente a responder a essa pergunta, mas também a se tornar extraordinário em todas as áreas da sua vida. Por sinal, assim como é fácil reconhecer a classe, a ausência dela também é facilmente notada. Nos próximos capítulos, vamos falar muito mais sobre o que é essa característica e por que ela é importante. Você terá a chance de desenvolver sua própria definição do termo classe e receberá ferramentas práticas e poderosas para se tornar inesquecível a qualquer pessoa que conhecer. Seja nos negócios ou em qualquer outra área da vida, nada é mais valioso do que isso. É possível que você ainda não compreenda toda a importância da classe, mas quando chegar ao último áudio, certamente terá percebido sua grande relevância. Começaremos examinando o significado frequentemente obscuro dessa palavra, assim como o efeito que essa característica pode ter nos negócios e nas interações pessoais. Veremos como a classe foi o fator decisivo em um momento fundamental da história norte-americana e analisaremos como é possível fazer com que as lições extraídas daquele período histórico funcionem para a sua vida hoje. Nos capítulos seguintes, exploraremos elementos essenciais que compõem a classe no verdadeiro sentido da palavra. E, por fim, no último capítulo, observaremos como ela se expressa através da realização no mundo material, para você e também para as pessoas ao seu redor. A capacidade de criar o sucesso para os outros é uma das qualidades mais admiráveis da pessoa com classe. Como um grande atleta, a pessoa que tem classe sempre joga em alto nível e faz com que seus companheiros de time também sejam jogadores melhores. Para entender melhor a classe e o que ela pode fazer, vejamos um caso específico. Um exemplo claro ocorreu no primeiro debate presidencial da história dos Estados Unidos. O evento aconteceu em 26 de setembro de 1960. Os participantes eram John F. Kennedy, na época senador por Massachusetts, e o então vice-presidente Richard M. Nixon. Ao longo dos anos, foram escritos livros inteiros sobre esse acontecimento, mas ele raramente foi discutido segundo a perspectiva da classe, no sentido em que essa palavra é utilizada aqui. No entanto, essa qualidade foi um fator importantíssimo no debate. Ela foi determinante para definir o vencedor e, nesse sentido, mudou o rumo da história. John F. Kennedy e Richard Nixon estavam em excelente forma na época do encontro transmitido pela TV. Os dois tinham bons motivos para se sentirem otimistas com a eleição. Seus currículos eram muito diferentes, mas eram impressionantes, cada um a seu modo. Em 1960, cada um dos candidatos havia sido indicado na primeira votação da Convenção Nacional de seu partido. Kennedy, cuja indicação tinha acontecido antes, havia obtido vitórias impressionantes nas primárias sobre o experiente senador Hubert Humphrey. As vitórias de Kennedy na Virgínia Ocidental e em Wisconsin tinham representado um argumento importante em sua disputa pela presidência, já que havia quem questionasse a possibilidade de um católico vencer uma eleição fora de um estado predominantemente católico como Massachusetts. A religião de Kennedy tinha provocado incerteza dentro de seu partido, mas os democratas aparentemente esqueceram essas preocupações depois das primárias na Virgínia Ocidental e em Wisconsin. Então, imediatamente após a indicação, Kennedy fez um gesto ousado e politicamente pragmático ao escolher seu vice. A escolha do senador texano Lyndon Johnson pode ter surpreendido o núcleo de apoiadores de Kennedy no nordeste do país, mas com isso, os democratas passaram a ter uma poderosa chapa nacional. Johnson, líder da maioria no Senado, era um político tremendamente experiente que conhecia Washington por dentro e por fora. Era, sem dúvida, um combatente e costumava vencer. Talvez o único ponto negativo da escolha de Johnson como candidato a vice-presidente fosse o fato de que ele e Kennedy praticamente não se suportavam. Mas Kennedy pôs de lado suas emoções para tomar uma decisão prática eficaz. Esse foi um gesto de classe? Mais tarde, neste capítulo, voltaremos a essa pergunta. 2 semanas depois da convenção de Kennedy, Richard Nixon se tornou o candidato do Partido Republicano.
Pensando no que o futuro reservava para ele quando estourou o escândalo Watergate, pode ser difícil perceber como Nixon era popular na época da indicação. Naqueles anos, os Estados Unidos estavam preocupados com a ameaça nuclear da União Soviética. Nixon tinha recebido uma aclamação gigantesca quando discutiu enfaticamente com o premier russo Nikita Khrushchev em uma feira de negócios. Além disso, havia dominado uma grande multidão que se manifestava contra os Estados Unidos durante uma visita à Venezuela. Nixon parecia oferecer segurança e competência em um período da história norte-americana marcada pelo medo. Certo, ele já tivera alguns momentos embaraçosos, mas sempre saíra inteiro e por cima. E aparentemente conseguiria isso de novo. Sem dúvida, era o favorito para vencer a eleição presidencial. As propostas apresentadas por Kennedy e Nixon eram semelhantes em alguns aspectos e muito diferentes em outros. Ambos falavam sobre a grandeza dos Estados Unidos em termos mais ou menos convencionais. Mas Kennedy desafiava a complacência das pessoas, conseguindo, ao mesmo tempo, parecer positivo. Em muitos discursos, se referia a uma lacuna de mísseis, uma suposta vantagem dos russos no número de armas intercontinentais. Essa lacuna não existia, mas, assim como fizera em relação à escolha de Lyndon Johnson, Kennedy parecia disposto a sacrificar algumas coisas para alcançar seus objetivos. Considerando a linha geralmente dura do Partido Republicano nas questões de defesa, pode ser difícil imaginar Richard Nixon como um pacifista. Mas, comparado a Kennedy, foi assim que ele pareceu na eleição de 1960. Pouco tempo antes, o presidente Eisenhower, que tinha sido o comandante supremo das forças aliadas na guerra contra a Alemanha nazista, havia alertado contra o crescimento de um complexo industrial militar que ameaçava dominar a vida americana. O discurso de Eisenhower sobre esse assunto era digno do pacifista mais ardoroso, e, na verdade, Kennedy provavelmente concordava com a maior parte dele, mas optou por se apresentar como defensor da liberdade americana contra a ameaça militar soviética. Como vice-presidente em exercício, os discursos de campanha de Nixon sempre se referiam a um presente seguro e a um futuro mais brilhante, mas ele falava dessas coisas no contexto dos princípios republicanos, como o livre mercado e a redução dos gastos governamentais. Além da mensagem geral de pró-americanismo, Kennedy e Nixon compartilhavam certa cautela com relação à ameaça soviética e concordavam em outras questões de política interna, ainda que Kennedy colocasse mais ênfase na necessidade de reforçar o setor militar. A semelhança das crenças declaradas pelos dois candidatos forçava as campanhas a buscar maneiras de marcar diferenças entre eles. A eleição se transformou em um debate sobre experiência. Ambos os candidatos tinham chegado ao Congresso no mesmo ano, 1946, mas Nixon tentava reforçar suas qualificações usando sua atuação em questões de política externa e como vice-presidente. O tema da experiência parecia ser um ponto fraco na campanha de Kennedy, e antes do primeiro debate, Nixon parecia ganhar força. Isso era crucial, porque, na época, o número de democratas era muito maior do que o de republicanos em todo o país. A corrida para a Casa Branca era tão apertada que qualquer pequena diferença poderia representar uma enorme vantagem. Mas, enquanto Nixon encontrava seus pontos fortes, vários acontecimentos na mídia impactavam fortemente o resultado da eleição. O foco de Nixon em sua experiência nas políticas externa e interna foi prejudicado por seu superior. No outono de 1960, o presidente Eisenhower estava dando uma entrevista coletiva, uma atividade da qual jamais havia gostado. Parecia ter pressa em terminá-la. Então, um jornalista perguntou de quais decisões importantes o vice-presidente Nixon havia participado. Eisenhower respondeu: "Se você me der uma semana, eu posso pensar em alguma." Na verdade, o presidente não estava querendo diminuir Nixon. Estava tentando fazer piada com relação ao próprio cansaço e à falta de concentração. Mas a frase foi um presente dos céus para Kennedy. Deu-lhe a chance de solapar todo o argumento de que Nixon seria o mais experiente. Kennedy disse: "Sim, o Sr. Nixon é experiente, mas sua experiência é na política do recuo, da derrota e da fraqueza." Além disso, começaram a brotar alguns problemas para o Sr. Nixon. Depois da Convenção Nacional do Partido Republicano, ele havia prometido fazer campanha em todos os 50 estados, mas uma infecção no joelho o deixou afastado por 2 semanas.
Então, contrariando o conselho dado pelas pessoas mais próximas, voltou à campanha com a saúde ainda comprometida. Sem ter recuperado todas as suas energias, o candidato precisava voltar sua atenção para o primeiro debate televisionado de todos os tempos. Nixon foi um campeão de debates acadêmicos e adorou a oportunidade de falar com seu oponente em cadeia nacional de TV. Mas, à medida que o evento transcorria, as sutilezas da política midiática se enfileiravam contra o vice-presidente. Kennedy dedicou um tempo enorme a se preparar para o evento. O recente sucesso de suas respostas sobre religião na TV provava que aquele meio de comunicação tinha um potencial imenso para impulsionar seu sucesso. Além disso, uma apresentação forte contra o altamente favorecido Nixon estabeleceria sua credibilidade nos principais temas e aumentaria ainda mais a confiança na sua capacidade de liderança. O vice-presidente também veio preparado, mas o resultado do debate não seria decidido pelo conteúdo.